João Diogo Santos é um piloto de automobilismo, nascido e criado em Amarante. Está especializado, digamos assim, nos percursos de montanha, faz provas do Campeonato de Portugal de Montanha. João Diogo Santos, porquê a opção por esta modalidade dentro do automobilismo, o automobilismo de montanha? Ora bem, isto de alguma forma começou não exatamente pela montanha, iniciou-se em 2017, em quase por brincadeira, com 3 amigos, realizámos uma prova de resistência num circuito de Braga, que era uma prova de 6 horas, e digamos que foi a primeira vez que tive um contacto direto com o automobilismo de alguma forma. E efetivamente as coisas depois foram evoluindo num outro sentido, acabei por adquirir este Fiat Punto 85 Sport, que foi nele exatamente que me estreiei, e efetivamente a adoção da montanha foi uma modalidade que nos pareceu ter uma relação custo-benefício mais aproximada àquilo que pretendíamos fazer. Portanto, uma relação custo, digamos, investimento-retorno bastante maior do que, por exemplo, outras modalidades que entendemos em que o investimento poderia ser efetivamente maior. Efetivamente, constatamos que o retorno era imediato, tanto em redes sociais como na própria televisão. Acabava por existir uma situação muito unívoca, digamos assim, de alguma forma, e acabamos por ter, do ponto de vista desportivo, é muito interessante também porque são provas curtas, mas em que temos que efetivamente ter um andamento sempre de ataque. Não há aqui, digamos, situações em que temos que gerir o andamento ou poupar o carro, são provas curtas, mas de ataque máximo. Há aqui, digamos, 2 botões, o on-off, digamos assim. E é isso que nos seduz também, porque acabamos por ter que nos elevar e nos desafiar constantemente. É isso que eu referiria de mais aliciante, esta modalidade. Em competição não há muito lugar à técnica, haverá sim técnica na abordagem das curvas, mas em termos técnicos de carro não há muito lugar a isso, ou há? Há sempre. E a montanha tem uma situação que digamos, tem 2 lados da moeda. Como há muitas categorias, os carros são todos muito diferentes. E, portanto, mesmo dentro da minha categoria, obviamente, há níveis de preparação de carros que são bastante distintos daquilo que é, por exemplo, o nosso carro. Claramente, o nosso carro hoje em dia já não é um carro competitivo, já não é, digamos, não está, digamos, no topo daquilo que era mais expectável. Mas, digamos que há sempre afinações de pormenor, há sempre, obviamente, uma preparação técnica dentro dos limites de cada categoria que é feita e que convém explorar ao máximo para ir buscar depois aquelas décimas de segundo e aqueles milésimos que são fundamentais e que decidem muitas vezes uma prova. Ainda agora, na Rampa da Penha, se na luta pela vitória não houve de facto grande história, porque falamos de uma viatura muito superior, na luta pelo segundo lugar estivemos ali 4 pilotos numa luta que no final foi de menos de 1 segundo. Portanto, ao fim de um fim de semana de provas, aí, portanto, esses pequenos detalhes, a técnica, o jogar com aspectos táticos também de quantidade de gasolina no carro, de pressão de pneus, de alinhamentos, portanto, há pequenos pormenores que nós sabemos que são fundamentais e que fazem a diferença, claramente. Como é que o João chega ao desporto automóvel? Ou aos carros? É assim, eu quase que diria que Nasceu dentro de um carro? Não nasci dentro de um carro, mas efetivamente já a minha mãe estava grávida de mim em 88, 89 e já acompanhava as provas do meu pai, portanto, como piloto de automóveis, do João Santos, ligado especificamente aos ralis e, portanto, eu já no ventre da minha mãe acompanhava corridas de automóveis, portanto, eu acho que nunca se dissociou de mim essa paixão, essa vontade do automobilismo. Ainda há dias encontrei fotos com 4, 5 anos em Carvalho de Rei, na Aboreira, que são locais que dizem muito aos adeptos do desporto automóvel, particularmente Amarante, que são locais bastante gratos a todos nós. De alguma forma eu já, portanto, envolvido no meio, a acompanhar com uma grande aficião, com um grande gosto por este tema e por este desporto, portanto acho que nunca me dissociei dele desde muito jovem, portanto acompanhava equipas, estive ligado também à parte da comissão técnica da própria federação, como verificador técnico. Fui sempre acompanhando de alguma forma o desporto automóvel, até que depois, mais tarde, em 2017, como referi, surgiu a possibilidade de ser piloto. E foi aí que começou, digamos assim. E o pai é o técnico, é o treinador? É também, é claro, é treinador de bancada hoje, mas sim, claro que sim, é fundamental
quanto mais não seja pela experiência de vida que tem e do desporto automóvel em particular. Portanto, é alguém que me apoia constantemente, que me dá aquela motivação, aquela palavra de incentivo, que é importante, obviamente, que nos reconforta e que nos dá aquela confiança adicional para podermos encarar todos os momentos das provas com serenidade, que é isso que também é necessário. O João corre com este carro atualmente? Foi sempre com este carro? Foi sempre com este carro que Com Fiat participei. Punto. Exatamente. Há um projeto para eventualmente mudarmos de viatura, possivelmente este ano, o carro já existe. Vamos ver se podemos ter esse carro este ano. A mudança também é de marca? Sim, será com uma viatura Peugeot. E vamos ver se concretiza efetivamente a mudança já este ano ou se no próximo ano. Iremos avaliar mediante a especificidade das provas que pretendemos fazer e também um conjunto de testes que gostamos sempre de fazer com alguma antecedência, a fim de aferir também se as condições estarão reunidas nesse sentido. O João Diogo começa em 2017, foi isso que me disse? Exatamente. E logo de seguida foi campeão. Em 2019, exatamente. Em 2018 fizemos um primeiro ano de adaptação à montanha, que fizemos só 2 provas, precisamente a rampa de Santa Marta e a rampa de Mondinho de Basto, a Senhora da Graça. Foi um ano exatamente de adaptação. Em 2019 realmente fizemos uma aposta bastante maior, que não começou por ser uma aposta definitiva em fazer todo o campeonato, e efetivamente os resultados começaram a surgir e entendemos que haveria condições de fazer uma aposta mais imediata, mais séria em todo o campeonato, e acabamos por ser campeões precisamente na penúltima prova, na Serra da Arrábida, em setembro de 2019. E depois veio a pandemia. E depois veio a pandemia, tínhamos já, tanto este carro estava praticamente vendido, como estava o outro praticamente a ser comprado. Final de 2019, início de 2020, com muitas situações já avançadas, de investimentos até que foram feitos, e efetivamente em março de 2020 tudo ruiu, não é? Não só para mim como para todos nós, a outros níveis económicos, financeiros, de saúde, obviamente com uma pandemia que nos assolou fortemente e portanto foi tudo um pouco por água abaixo, ficou tudo muito diluído e temos a noção que recuperar esse ascendente que vinhamos tendo é muito difícil, porque obviamente eu estou ligado à área da engenharia, a minha vida é essa, uma vida muito ocupada, sempre, e digamos que os automóveis é um hobby que procuramos levar muito a sério, obviamente, e dignificar os nossos patrocinadores e todos aqueles que acreditam em nós de alguma forma, mas digamos que é uma situação que nós temos que conciliar à nossa vida, de alguma forma. Portanto, agora é o percurso de recuperar... De recuperar, exatamente, de alguma forma, é exatamente esse período, esse percurso ascendente que vamos tentar fazer novamente, com a dificuldade extra agora de uma guerra e dificuldades associadas a isso. Não é que Amarante ande em guerra, mas o que acontece é que a economia está débil. Claro, exatamente. E tem dificuldade, tem restado dificuldades da recuperação. Da angariação de patrocinadores. Depois, claro que nós sabemos que perante tamanhas dificuldades, obviamente a aposta no desporto acaba por ficar um pouco em segundo plano, nós sabemos disso, mas procuramos também fazer ver que, para além de todas essas dificuldades, que faz sentido apostar no desporto e no desporto automóvel especificamente, e queremos que a montanha ainda é uma modalidade que faz sentido apostar pela visibilidade que tem, nomeadamente em termos de meios de comunicação social, canais de televisão, onde o nosso carro tem tido sempre bastante destaque, e eu penso que esse retorno continua a existir e que faz todo sentido continuar a apostar nesta modalidade. Para quem não domina a matéria, explique-me lá o que é uma prova de rampa. Portanto, a prova de rampa é uma modalidade do automobilismo que está inserida no campeonato de montanha, em que basicamente é um troço de montanha a subir, de curta duração, que tem uma extensão máxima de 4 a 5 km, é disso que falamos. Portanto, digamos que são provas curtas a subir, em que conta, digamos, o piloto vai sozinho, não é? Por exemplo, como nos rallies, em que tem um navegador ou tem um caderno de itinerário, ele conta apenas consigo e com o carro, obviamente, e, digamos, tem que obter ali o mínimo tempo possível. Portanto, é essa uma prova de montanha, digamos, que se realiza assim, em que é forçoso que o piloto tente obter um... Portanto, é uma espécie de um contra-relógio. É, basicamente, exatamente. Pode-se equiparar um bocadinho, não é uma prova em grupo, como é, por exemplo, a velocidade dos circuitos, em que são vários pilotos numa pista, ou os rallies, em que é um piloto e um navegador. Aqui é, digamos, que é uma situação muito focada, muito direcionada, em que o piloto tem que tentar obter o menor tempo possível. A grande diferença é que é montanha, portanto é uma prova a subir e com a especificidade que tem.
e há aqui outro projeto ainda que vamos ver se conseguimos cimentar. Não quer levantar a ponta do véu desse Sim, projeto? podemos falar um bocadinho sobre ele, embora não esteja confirmado, porque há uma lista de espera e há uma pré-inscrição que já foi feita, que é o circuito de Vila Real, o circuito internacional de Vila Real, que gostaríamos muito de estar presentes. Seria também aqui, digamos, a minha segunda prova de velocidade, gostaria muito de estar presente, mas há aqui outros fatores económicos também e condições que é preciso reunir, que não estão ainda 100% confirmados, mas que gostaríamos muito de poder fazer. Também destacamos outras coisas que achamos muito relevantes, e porque também da parte desportiva, felizmente, já tenho um título nacional que muito me honra, e portanto acho que é importante conciliar as duas situações, tanto a parte desportiva como a parte até mais humana, e estarmos presentes com condições, e achamos que isso também é bastante relevante. Precisamente a questão humana. Eu estive a olhar aqui o seu carro, vejo ali Obrigado Mãe, Hope for Ukraine. O mundo que nos rodeia é uma bandeira levada a sério pelo Diogo. Claro que sim. Acho que não podemos estar, digamos, numa bolha e ignorar tudo aquilo que nos rodeia. O drama da Ucrânia é uma situação muito presente, que nos entra em casa todos os dias e que nos sensibiliza a todos. E na medida do possível acho que todos podemos procurar ajudar, ou com um donativo mais ou menos visível, digamos assim, mas entendo ser possível podermos ajudar cada um à nossa maneira e estarmos presentes e darmos uma resposta que está dentro de cada um de nós, que pode estar, acredito eu. E, portanto, não me posso dissociar também disso. Isto é uma pequena homenagem que tentamos fazer ao povo ucraniano, que tem sido muito ostracizado com toda esta guerra, e, de alguma forma, demonstrarmos que também estamos solidários e presentes. E não se esquece da mãe. E não se esqueça também, e se constatar, está a mãe deste lado e está o pai do outro. Não Portanto, tinha visto ainda do outro. que são figuras que estão sempre presentes, de alguma forma. Que me apoiam muito, que percebem o fenómeno como ninguém, porque o meu pai também já foi piloto, a minha mãe já acompanhou essa altura. E a mãe não fica aflita quando vê Fica, tanto que a minha mãe até evita um pouco deslocar-se às provas, porque é difícil sofrer à distância de alguma forma, e é difícil sofrer também presentemente. Portanto, sei que está noutra dimensão a apoiar-me, e muito agradeço e sinto muito o apoio dela, e portanto são apoios absolutamente fundamentais. Quase que diria que sem eles não seria possível encarar. Não era a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Seria de outra forma eventualmente, mas não seria a mesma coisa. João Diogo, para terminar, quem é o João Diogo? Além do piloto e do engenheiro, explique-me lá quem é o João Diogo. Bem, o João Diogo, para além de um amante do desporto automóvel, sou engenheiro mecânico de profissão, já estive ligado a vários projetos, tanto em Portugal como no estrangeiro, indústria automóvel, também indústria das energias renováveis e fotovoltaica. Agora estou mais ligado a processos na pasta de papel, estou ligado a vários processos de melhoramento de processos produtivos, empresas portuguesas e estrangeiras, portanto digamos aqui que é um projeto mais abrangente. Para além desta ligação à indústria, obviamente procuro estar ligado a outras associações, não só desportivas, automobilísticas, também já tive alguma participação em associativismo, em voluntariado, portanto digamos que procuro sempre estar presente em algum tipo de situação e acima de tudo ajudar a que coisas se concretizem e possam evoluir. Digamos que sou uma pessoa que gosta de desafios, sejam desportivos, humanos, pessoais, portanto gosto de estar ligado a algumas questões, portanto acho que sou uma pessoa com quem se pode contar, leal, amiga, verdadeira e portanto era assim que me iria definir, embora seja sempre difícil ser juiz em causa própria.